Oiê! Boa noite, Jennifer. Tudo bem com você? Tudo bem? Primeiramente, eu queria te dizer que eu sou seu fã. Eu gosto muito do conteúdo que você produz. Agora a gente continua. Sério? Ai, que legal ouvir isso Sério, também. amo. Gosto muito do teu conteúdo. Gosto muito da Muito obrigado. pessoa. Muito obrigado. Oi, Pri. Então, gente, como eu estava introduzindo aqui, essa live hoje vai falar exatamente sobre isso. Terapia para quê, né? Por que a gente faz terapia? Ou por que a gente... Por quê esse negócio? Por que um TDAH tem que fazer terapia? Faz diferença ou não faz? E assim por diante. Então, a nossa amiga, que é a Jennifer, que é especialista em TDAH, está aqui para responder essas perguntas que costumam passar pela nossa cabeça. Então, eu vou falando aqui. Se alguém quiser perguntar, daí a gente vai respondendo, né? Eu acho que pode ser assim, né? Então, por que essa tal de terapia, né? Não sei se todo mundo aqui já fez. Se tu já fez, Danilo, tu já fez? Já. Tá. E até quero voltar, na verdade, né? Porque tive alta já faz bastante tempo e já tenho novas e muito mais novas demandas. Mano. Uhum. Então, a terapia, ela é boa. Ela faz bem, tanto para quem tem TDAH como para quem não tem. Mas, especialmente para quem tem TDAH, é muito importante. Eu sempre falo que o tratamento do TDAH, ele é uma tríade. Então, assim, medicação, se a pessoa precisa, terapia e mudança de hábitos. Certo? Por que a terapia é importante? Porque a gente que tem TDAH, às vezes, tem muita dificuldade de identificar o que sente. E também moldar aquela emoção. Porque a gente sente tudo muito forte. A gente é sempre muito intenso. E aí, para lidar com essas emoções, principalmente as mais difíceis, que é a raiva, né, a tristeza, precisa ter uma autorregulação. Né, uma autorregulação emocional. E a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso em nenhum lugar, a gente aprende na terapia. E também, nunca ninguém disse pra gente o quanto é importante a gente prestar atenção nos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles lideram a nossa vida. Então, pensamento, emoção, comportamento. Só que na terapia, a gente aprende a prestar atenção nos pensamentos e a questionar esses pensamentos que muitas vezes fazem mal pra gente, né? Eles fazem a gente acreditar em muitas mentiras, digamos assim, né? Em muitas coisas que não são verdade. Então a terapia ajuda muito nisso. A psicologia tem várias linhas teóricas. Mas a que a gente diz que é melhor, que ajuda mais, que tem mais eficácia, é a cognitivo-comportamental. Que eu uso. Por sinal. Que eu uso e uso juntamente com a terapia do esquema. Essa terapia do esquema, ela é uma terapia nova, né? Ela veio há mais ou menos 10 anos para o Brasil. Ela é muito famosa lá nos Estados Unidos, mas aqui ela veio... E aí eu já estou usando ela especificamente para o TDAH. Isso é uma coisa nova. Eu vejo que é uma coisa que eu faço, que não é muita gente que faz, mas que ajuda muito. E por que TCC, né? Por que essa terapia? Porque a gente que é TDAH, a gente precisa de mudança de comportamento. Então, assim... Cognitivo comportamental, né? Cognição, comportamento. A gente precisa de uma abordagem mais prática, que faça a gente agir. Porque eu sempre digo que o TDAH, ele é um transtorno de execução. A gente tem dificuldade de executar as coisas. E aí a terapia cognitiva ajuda a gente nisso, a executar as coisas, a criar alguns hábitos, persistir nos hábitos, né? E muito mais importante é nos autoconhecer.
Uhum. A gente que tem TDAH precisa saber exatamente como funciona. Então, o que funciona para mim, o que não funciona. E também, porque assim, nem todo mundo tem o privilégio de ser diagnosticado criança, né? E ir para terapia criança, né? Então, a gente vem da infância para adultez com muitas feridas emocionais, né? Às vezes a autoestima muitas, né? E aí a terapia do esquema, ela pega isso, ela mapeia os nossos esquemas mentais e descobre aí as nossas feridas. E aí a gente trabalha isso juntamente com a TCC. Então a gente faz lá os temas, as atividades, né? E aí a gente acaba descobrindo as feridas por quê? Se a criança com TDAH teve uma estrutura, ela vem para a vida adulta com menos prejuízos, né? Vem com prejuízo, às vezes menos, porque teve ali um amparo, né? Teve ali uma base, talvez, que outras pessoas não tiveram. E aí, quando a gente vai para a vida adulta sem nada, a gente já chega com muitos prejuízos, a gente chega assim, eu digo que a gente chega assim, com muito estrago, né? Sim. Eu gosto de dizer que a gente chega com uma mochila carregada de coisas que a gente não precisa carregar. Ótimo, essa ideia da mochila, adoro. A gente vem com uma mochila cheia de coisas que são inúteis e que a gente está carregando. Então são, como você já tinha falado, as crenças. Eu achei interessante. Eu nunca nem tinha ouvido falar dessa abordagem dos esquemas, mas eu já quero aprender, porque assim, eu estudo psicologia, né? Sim, que legal. E eu já quero aprender, eu fiquei super interessado. Por quê? Porque para mim já fez um super sentido essa ideia de você mapear quais são as coisinhas que teoricamente estão dentro da mochila que tu nem sabe, né? Então, assim, adorei isso daí. Adorei. Vamos lá, vou te deixar falar. Tá. Não, o que acontece? Vou explicar um pouquinho mais dessa terapia, então, já que tu gostou. A terapia do esquema, então, ele foi criada pelo Jeffrey Young lá nos Estados Unidos. Ele é um psicólogo. E aí, ele veio com força para cá pro Brasil, mas faz mais ou menos uns 10 anos. E aí, o que ele fez? Ele fez um questionário de 232 perguntas, onde ele mapeia todos os nossos esquemas mentais. Nós, como seres humanos, podemos ter até 18 esquemas mentais. Uma porcentagem de 0 a 100, digamos assim. E esses esquemas, eles influenciam a nossa vida. Pessoas que a gente relaciona, quem a gente escolhe para ficar perto. Então, muitas vezes a gente não sabe, mas quem direciona a nossa vida são os esquemas. Então, nesse estudo que eu fiz, pessoas com TDAH têm uns esquemas parecidos, meio padrão. Não dá para dizer todos, porque tem uns que tiveram mais apoio, mais estrutura, tem mais senso de organização, rotina. Mas aqueles que não têm, por exemplo, um muito forte é o esquema de fracasso, por exemplo. Por quê? Porque a gente comete muitos erros ao longo da vida por causa da desatenção. E a gente cria a crença de que tudo que a gente faz é ruim. Que a gente vai fazer errado. E que às vezes o que o outro vai fazer é melhor do que o nosso, porque ele não tem esse problema, digamos assim. O que é um erro, né? Porque não necessariamente o outro vai fazer melhor. Às vezes eu faço melhor, mas eu não consigo ver. Então, tem uma dificuldade do automerecimento, do autoamor. Então, a gente precisa resgatar isso, né? Na terapia, por exemplo.
Legal, então, esses esquemas, eles são basicamente o que faz a gente repetir padrões de comportamento, né? Isso. E aí é por isso que, por exemplo, a terapia vai ser tão importante para quem já está aqui assistindo, entendendo. A terapia ela vai ser importante exatamente para, por exemplo, essa terapia dos esquemas, junto com a terapia cognitivo-comportamental, ela vai te ajudar a entender quais são os padrões comportamentais que você tem que te machucam de alguma forma. Por exemplo, o padrão do fracasso, né, que ela tinha falado. Ele vai te machucar de uma forma X, ele vai fazer você acreditar que você sempre vai fracassar. Você acreditando que sempre vai fracassar, alguma coisa você sempre vai acabar deixando algum detalhe em falta e assim, que vai te... Eu tô escutando um chiado, esse chiado tá atrapalhando quem tá assistindo? Se for qualquer coisa, eu tenho que pôr o fone. Tá te atrapalhando, Jennifer? Não. Tá, se alguém falar, daí eu ponho o fone. Mas é que eu prefiro falar sem fone, que eu fico me mexendo e o fone acaba chiando também. Mas enfim, então esse é um dos motivos. A terapia ela sempre vai te ajudar a identificar coisas que você não percebe sozinho, sabe? A reconhecer as suas emoções. Eu gosto de falar que assim, a terapia, ela vai te... É como se... Sabe quando você vai num parque de diversões e você compra... Ao invés de você gastar o seu dinheiro, você compra fichas? A terapia, ela é como se fosse aquelas fichas. Cada dia que você faz uma sessão, você ganha tokens, né? Aquelas fichinhas. Que você vai aprender uma forma de agir nova em relação àquele problema que você tinha. Isso. Né? Então, assim, você vai aprendendo, você vai tendo habilidades novas para lidar com esses problemas que para você antes eram muito, muito difíceis. E vão diminuindo a dificuldade porque você vai adquirindo novos tokens, ou pensando num joguinho, né? Eu gosto muito de trazer a analogia do joguinho também. Você vai pegando materiais, né? Para passar para o próximo nível. Então, assim, uma pessoa com TDAH sem terapia, ela tem dificuldade de passar para os próximos níveis. Não é verdade, gente? Isso. Isso que tu falou, Danilo, é muito importante, porque assim, quando a gente está dentro de uma situação, a gente não consegue ver. A gente precisa de alguém de fora, então que a gente se distancie da situação e consiga ver de fora. Quando eu tenho um terceiro, que é o terapeuta, ele consegue fazer a análise, digamos assim, passa na esteira, né? Então a gente fala e ele vai traduzindo aquilo e vai entendendo, reconhecendo, e ele devolve para você de uma forma que talvez você tenha um site, você consiga ver coisas que você não conseguia ver sozinho. Então eu sempre tenho a analogia que a terapia é como uma dança. Então, o terapeuta, ele vai te conduzindo, você também vai conduzindo, e juntos a gente chega num denominador comum. Então, assim, é um trabalho em equipe. Eu até brinco assim, né? Que a terapia é um serviço onde você paga e tem que trabalhar. Porque depende de você, né? Depende da gente a evolução, não só do terapeuta. Então, mas é muito legal, porque é uma parceria mesmo. A terapia cognitiva comportamental, ela é muito próxima, ela é muito ativa. Então, os dois falam, os dois escutam, tem estratégias. A terapia te dá ferramentas para você seguir nessa trajetória aí com menos sofrimento. Essa é a verdade, né? Sim, eu gosto exatamente da terapia cognitivo-comportamental, porque, entre aspas, ela tem lição de casa que vai te pôr pra agir, né? Porque assim, o TDAH, ele tem a dificuldade de execução. Não é que tem muita gente que acha que o TDAH ele é um problema de inteligência. Não é. Muito pelo contrário. A grande parte das pessoas que têm TDAH tem uma inteligência acima da média, ou assim, na média ou acima da média. Então não é uma inteligência de menos.
né? O problema é executar aquilo que você aprendeu, porque eu gosto muito da fala do Russell Barter, eu não lembro o nome dele agora. Sim. Ele fala que é como se tivesse sido cortado com machado. O lado de criar as memórias com o lado da execução, né? Então assim, é muito difícil essa interação de colocar o saber para o que eu preciso fazer. Então, quanto mais cedo a gente começa a fazer terapia, mais a gente ganha ferramentas para poder executar aquilo que a gente sabe, seja na questão de inteligência, questões emocionais da vida. Isso. E é uma questão de prática também, assim, é uma abordagem prática. Por exemplo, eu sei que eu tenho que fazer minhas atividades, que eu preciso ter uma rotina, que eu preciso fazer isso, que eu preciso fazer aquilo. Eu sei disso. A minha dificuldade é fazer, tipo, como fazer. E aí, às vezes, juntamente com o terapeuta, a gente monta uma rotina que é viável para você fazer, por exemplo, porque às vezes na nossa mente a gente coloca um monte de coisa. Ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, 1000 horários. Mas aquilo não é conforme a tua realidade. E o terapeuta te ajuda a ver isso. Tipo, olha, não, mas o que você realmente vai conseguir fazer? O que humanamente possível e o que é possível para você fazer. Você, Danilo, que acorda tal hora, que vai dormir tal hora, que tem tais atividades, que demora tanto tempo para terminar tal atividade. Então, é um trabalho muito próximo e eu digo que é muito íntimo, porque o terapeuta faz o processo para você. Você, Danilo. Né? É muito individual. Sim. Não é tipo um balaio de gatos que a gente coloca para todos a mesma coisa. Não. É tudo um bem particular. É muito legal. Sim, é muito, muito, muito legal. Sabe? E exatamente... nossa, sem palavras de tanto que eu fico apaixonado pela questão da terapia. Porque, cara, eu posso dizer com toda certeza que eu não seria nem metade de quem eu sou se eu não fizesse terapia. Sabe? E é real, assim. E é muito interessante que a terapia ela te ajuda a reconhecer até quando você escapa, né? Porque, por exemplo, algumas vezes a gente escapa, a gente faz coisas que não estão de acordo com a nossa vivência, assim por diante. E daí, por exemplo, quando você é impulsivo, você consegue perceber, mesmo que seja um pouquinho depois, e conversar com as pessoas e, olha, desculpa, foi impossível, eu agi de uma forma que não foi legal, fui grosseiro com você, e assim por diante. Coisas que, por exemplo, quem não faz terapia não percebe. Simplesmente ela vai morrer achando que ela vai morrer achando que a forma que ela agiu com as pessoas é natural, que está certo, é o jeito dela de ser é o jeito certo, né? Porque não é. Né? A impulsividade dela fala muito por ela. A impulsividade de um TDAH fala muito por ela. A impulsividade, às vezes a euforia, porque a gente é muito intenso, então... E aí também tem as questões... tem TDAHs que são um pouquinho mais orgulhosos, então eles acabam fazendo o erro e aí não pedem desculpa, fica aquela coisa. E a terapia é pra gente se dar conta de coisas que a gente precisa evoluir, coisas que a gente precisa melhorar como pessoa. A terapia não trata como defeitos, é habilidades, coisas que você faz bem e coisas a melhorar. E aí na terapia a gente vai evoluindo esse processo. Porque assim, não tem nenhum problema errar. A gente vai errar, a gente já sabe disso. A gente errou durante muito tempo. Só que a gente foi julgado por isso, muitas vezes. As pessoas não sabem muito bem lidar com o erro da gente e a gente também não sabe explicar, às vezes, por que eu erro ou o que eu posso fazer para melhorar. Tudo bem, eu errei aqui, mas o que eu posso fazer para não errar mais nisso? Porque a nossa dificuldade é ter uma distração, ok, a gente tem mais dificuldade, mas por exemplo, o que um professor, o que um chefe, o que uma pessoa que a gente se relaciona vai conseguir ver é a nossa força de vontade, é o nosso movimento para a mudança. Então não tem problema ter defeito, não tem problema errar. O problema é o que eu vou fazer depois que eu errei.
Eu posso arrumar. Que nem tu falou, peço desculpas, tento me dar conta da próxima vez. Se eu estou subindo, né, vem a raiva, porque a raiva, ela vem, mas sente, tipo, ela tem uma reação fisiológica. Então, tu sente dor de barriga, um calor no rosto, alguma coisa. Então, opa, quais são as minhas ferramentas de autorregulação? Então, respiro, questiono meu pensamento, por que eu estou pensando isso, o que eu estou sentindo, paro aquilo e reflito, né? Então, são ferramentas que a terapia te dá. E agora que nem eu faço ferramentas. Tá, Jennifer, eu já sei as ferramentas, então eu não preciso fazer terapia. Não é isso. É o acompanhamento, é essa dança mesmo, é pegar na mão do paciente e dizer, eu tô contigo. A gente tá junto nessa, vamos fazer juntos. Então é essa parte. Até porque mesmo fazendo terapia, algumas coisas vão acontecer, vai ter alguns erros e você vai e é nisso que é bom ter o acompanhamento, porque quando você tem um acompanhamento, tá, você pisou no pé do teu parceiro, ele vai pegar e vai falar, não, peraí, tem um jeito certo de dançar, vamos lá, e tá tudo bem. Agora, quando você tá sozinho, se você tá dançando essa dança sozinho da vida, né, você vai tropeçar e não vai ter ninguém pra te levantar, sabe? Daí você desiste. Sabe aquelas, eu fiquei imaginando aquelas danças das discotecas antigas, olha eu, né, bem cringe. Antiga! Na discoteca, e as pessoas estão dançando assim, daí dá uma cotovelada em um soco num, pisa em outro, e tu não vê, porque tu tá ali naquela vibe, alegre, feliz, porque na tua concepção tu não fez de propósito de bater nas pessoas. Mas elas sentiram dor. Só que tá machucando o outro. Elas sentiram dor, e aí? Então é isso que a gente precisa. Então quando eu dançar, eu tenho que ser um pouco mais contida, eu preciso olhar quem tá ao meu redor, para ver se eu não vou machucar, pensar antes de falar, que são habilidades que a gente não tem, que não vem na caixinha, né, eu digo. E a gente precisa desenvolver, e dá para desenvolver, dá. E assim, uma das perguntas que eu costumo receber sempre, principalmente quando eu abro caixinha de perguntas, é se, por exemplo, uma pessoa com TDAH precisa fazer terapia para sempre? A resposta é não. Mas é bom ela, pelo menos periodicamente, de vez em quando, fazer. Sim. Né? Pelo menos aí, de tempos em tempos, ela tem essa manutenção. Por quê? Agora eu vou abrir essa coisa, daí a Jennifer continua, né? Por que é necessário de vez em quando? Porque a terapia, ela vai te trazer algumas ferramentas para aquele momento da tua vida. E aí depois vai surgir novas demandas e assim por diante. A Jennifer com certeza vai saber me explicar melhor isso. Isso. Então o que acontece? A terapia, principalmente a cognitivo-comportamental, não quer de jeito nenhum causar dependência dessa pessoa em você. Então ela vai te dar ferramentas para que você possa sozinho seguir a sua vida. Você não tem que ser dependente de uma pessoa, de um terapeuta, de um médico. Não, você é o autor da sua história. Então você veio, pegou as ferramentas e agora é seu momento de ir à luta, ir para a batalha e usar as ferramentas que você aprendeu. E em outro momento da guerra a gente se encontra, né? Porque é preciso ter essa independência, né? Aqui você me ajudou, agora eu preciso ir sozinha um pedaço para evoluir, né? E aí depois, se você precisar de mim, eu vou estar aqui. A gente sempre fala isso no momento da alta, né? Olha, nesse momento você tá bem, você aprendeu o que precisava, você vai em frente e se você precisar de mim, eu vou estar aqui. Né? Não é um abandono, é sair do ninho, né? Então, eu assim, acho que uma das falas que eu gosto de falar é que assim, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai trabalhar com o ato de te transformar o terapeuta da sua própria vida. E você se torna o seu terapeuta, sabe?
você vai te observar com o olhar do terapeuta. Só que para isso, você precisa ganhar as ferramentas que você vai ir lá para poder aprender. Eu vou só ler 2 perguntas que fizeram aqui. Sim. 3, aliás, 2. Fizeram 2 perguntas aqui. Tá. Uma, essa vai ser para você que eu tenho mais dificuldade para responder essa pergunta. Tá. Como é que eu posso saber que eu tenho TDAH? Ela disse, daí ela disse, não me encaixam muitos dos sintomas. Não entendi a outra parte. O que tem os sintomas? Ela disse que se encaixa em muito dos sintomas. Dos sintomas. Tá. Então, assim, para saber se a gente tem TDAH, a gente precisa fazer uma avaliação. Não tem só como saber. Por exemplo, assim, eu posso na internet fazer um teste, eu posso ver um vídeo e tal. Não, ok, me encaixo com os sintomas. Mas para realmente saber se eu tenho, é preciso fazer uma avaliação. Por quê? O profissional vai investigar a sua vida pregressa. Então, quais eram os sintomas? Você teve prejuízo? Você tem pessoas na família que têm isso? Porque o TDAH tem um grau alto genético. Até então a gente sabe disso. Vai aplicar questionários, aplicar testes, porque é tudo científico. Porque a avaliação, ela não é um exame, né? Assim, tipo, neurológico, nada disso. Ele é feito por observação, por entrevistas, por avaliação mesmo. Então, é necessário saber direitinho, e é vários profissionais. Então, primeiro você vai no psicólogo. Assim, o ideal, vou falar aqui a lista, tá? Mas eu sei que isso é utópico, não dá pra fazer isso, tudo. Tem pessoas que conseguem, ótimo pra elas. Saúde! Que não seja gripe, que Deus te cure. Amém. É rinite, tenho certeza que é rinite. Sim. Então, voltando. Me perdi. Peraí, deixa eu me lembrar. Tá, são vários profissionais. Você estava falando que são vários profissionais que chega a ser utópico se a gente for reunir todos, mas assim, o ideal seria... Isso. Então, assim, o ideal seria um psicopedagogo, um neuropsicólogo, um TO, às vezes, dependendo qual é a sua dificuldade, um psiquiatra, né? E o psicólogo. Então, dependendo até fono, dependendo, né? Do grau de dificuldade. Mas, assim, para você começar, o que dá para fazer? Você faz uma avaliação, você passa no psicólogo que seja especialista, que ele saiba do TDAH, que ele tenha estudado sobre isso. Ele vai fazer a avaliação e aí você vai para um psiquiatra. O psiquiatra vai fazer o quê? Ele vai fechar esse diagnóstico e vai ver a necessidade de medicação ou não. Esse é o básico. Depois, mais pra frente, tem recursos, como o neurofeedback, como neuromodulação, enfim, várias outras coisas. Mas daí é outra história, né? São outras ferramentas. Mas o principal é isso. Então, se você quer saber se você realmente tem, você precisa buscar uma avaliação com um profissional habilitado, adequado, que saiba do TDAH. Essa é a regra. É isso aí. Deixa eu ver. Tem uma outra pergunta aqui que foi da Patrícia, que é a Patrícia nutricionista, lá da página. Ela perguntou como é que você faz para usar os 3 objetivos de ouro. É que eu falei pra eu conversei com ela esses dias. Sim. Então, o que acontece? É uma ferramenta da terapia. Anota, canetinha aí, ó. Pega a caneta na mão. Isso. É uma ferramenta da terapia, por exemplo. Eu falo que quais são as 3 atividades de ouro do dia que você tem que fazer. Então, você vai fazer 3 dessas de manhã, 3 dessas à tarde, 3 dessas à noite.
quais são as coisas principais? Então, até eu coloquei ali no story outro dia, que a gente separa por alguns níveis, são os quadradinhos, né? Como se fossem umas caixinhas. Então, eu tenho aqui no seu grupo. Isso! Esse aqui, né? Ó. Isso, muito bem. Então... Agora sim. Isso, obrigada. Olha só que chique que eu tô. Então, tem as coisas que são urgentes, que eu preciso fazer agora. Tem as coisas que são importantes, mas não é urgente, eu posso fazer depois que eu fizer o urgente, né? Ela é importante, mas tem coisas que eu preciso fazer já. Tem aquilo que eu posso eliminar, que eu não preciso fazer aquilo, que só me pesa, que só tira o meu tempo. E tem aquilo que eu delego, que não exatamente eu preciso fazer, que outras pessoas podem me auxiliar, por exemplo. E aí, dentro dessas caixinhas, a gente coloca as 3 atividades de ouro. Então, o que é principal fazer? Hoje eu preciso fazer isso, não dá para adiar. Aí você põe lá as 3 de manhã, as 3 de tarde, as 3 de noite. Tem vezes que você vai conseguir cumprir as da manhã e as da tarde não. Tem vezes que você vai cumprir as da tarde e da noite não. E aí você vai colocando para o próximo dia mais as 3, né? Se você não concluiu, você concluiu uma, ficou 2, tudo bem. Coloca as 2 e mais uma próxima para fechar as 3 de hoje. Funciona muito bem isso, porque às vezes a gente quer colocar várias. Posso colocar? Às vezes eles falam, posso colocar 5? Posso colocar 10? Não! Tem que ser 3, porque às vezes a gente não faz nem as outras, vai fazer 10. Não, vamos começar devagar. Faz as 3, depois as outras 3, e assim você vai organizando, porque essa tabela, ela pode ser feita semanalmente. Então, essa semana ela tem 7 dias. Então, eu divido essa minha semana e vou fazendo as atividades mais importantes. Seria isso. Entendi. Cara, eu vou depois te chamar para você me ensinar a usar isso na prática. Ali. Oi, amigo. O Tahara, ele acabou de falar que ele apareceu no jornal. Como assim você apareceu? Como assim você apareceu no jornal, menino? Me explica. Aqui o João escreveu, ó. Tabela muito bacana, mas não consigo ter consistência na atualização. Sim. Mas isso é uma grande coisa que as pessoas com TDAH falam, né? De desistir. Só que isso é um hábito que a gente criou de desistência, porque daí começa a ficar não tão interessante, começa a ficar mais chatinho, aí eu já quero desistir. A gente precisa ser teimoso nesse aspecto. Se eu peguei uma ferramenta e eu quero mudar a minha vida com isso, eu quero melhorar, eu tenho que fazer ela até o fim, mesmo que eu não queira mais. Eu tenho, é uma obrigação. Eu preciso terminar. Eu preciso, mesmo que não queira, mesmo que eu não goste. Por quê? O que acontece? Tem várias ferramentas muito legais que as pessoas com TDAH começam, pegam o ranço e não terminam. Mas por quê? Porque não persiste até o fim, porque não tem aquela teimosia, né? Digamos assim. Aí chega pra mim e fala, mas eu já usei tal, não funciona. Não, calma. A ferramenta é boa. Não é que não funciona. Você não teve uma persistência para fazer ela funcionar. Isso. Então, assim, a ferramenta é boa. Pode ter acontecido várias contingências no meio do caminho que fizeram parecer que aquela tarefa ali, que aquela estratégia não era boa, e aí eu acabei desistindo. Mas é importante eu pensar, mas por que eu desisti? O que aconteceu naquele meio do caminho? Às vezes, perdi o emprego, terminei relacionamento, eu tive que fazer um TCC, e aí, é verdade, a ferramenta era boa, e que aconteceu uma coisa na minha vida que atrapalhou. Então, eu retomo aquele caminho que era bom, que era legal, e refaço a parte que não deu certo.
Então a gente tem que ser teimoso, a gente tem que criar a habilidade de terminar as coisas que a gente começa. Então assim, tem que ter um mantra, eu termino o que eu começo. Porque toda a vida a gente foi taxado como inicia e não termina. Começa e não vai ter o fim. Não, eu não quero mais ser assim. Então assim, eu vou terminar assim, mesmo que eu não queira. Mesmo que seja na força do ódio que eu falo, né? Vai até o fim. Essa é a minha frase da vida. Vou terminar nem que seja na força do ódio. Exatamente. Funciona. Porque depois que tu terminar, tu pensa assim, bah, é uma sensação tão boa de tu ter conseguido concluir e com certeza tu vai ter tido resultados bons. Não tem como tu não colher. Ai, meu Deus! Quem é esse nenê? Oi? Esse nenê é meu sobrinho. Dá um oi lá. Oi, pessoal. que lindo você é! Só que a criança vai ficar agora de noite. Porque as crianças estão brincando em outro apartamento. Aqui não tem área de brincar. Eu não quero esperar. A área de brincar daqui não funciona esse horário, meu amor. Vai lá. Ó, meu amorzinho. Vai lá, você tá fazendo uma live agora, você não consegue brincar com você agora. Vai lá. Beijinhos. É pra isso. Amanhã a gente vai lá pra praia, que amanhã é o último dia da praia. Beijos. Amanhã é Bom, sábado, bora lá. dia de brincar, né? Amanhã é dia de brincar, amanhã, por favor, tem que ser dia de brincar. Eu tô de férias, né? Então tô num apartamento aqui no litoral, na Praia Grande. Então, assim, tá sendo um dia muito divertido pra ele. Sim. E tu tá trabalhando até nas férias. Mas, meu Deus do céu. Ah, não, cara. Pra mim, o TDAH Dislexia é diversão, né? Não é trabalho, não. Entendi. É diversão, tá? Eu me divirto trazendo informações para pessoas, conversando, sabe? Ajudando pessoas. Pra mim é muito gostoso isso, entendeu? Sim. Só concluindo ali o que o João falou, João, assim, eu sei que é difícil, a gente se sente frustrado por começar várias coisas e não terminar, mas eu quero que tu pense assim, ó, que tu tenha em mente que se eu seguir nesse caminho, eu nunca vou terminar nada. Então a gente tem que meter o louco, que nem a gente fala, e dizer, não, eu vou terminar isso aqui sim, porque eu não quero mais ser aquele que começa e não termina. Bota esse mantra na tua vida. Eu termino tudo que eu começo. Vai dar certo. Né? Porque a questão da linguagem também interfere muito na nossa vida, né? O que a gente fala pra gente mesmo acaba se tornando uma verdade pro nosso cérebro. Exatamente. Porque o nosso cérebro ele não sabe identificar a diferença do real pro irreal. Tudo que, por exemplo, uma das coisas que TDAH faz que deveria parar de fazer para ontem é falar dos planos que ele tem para fazer. Por quê? Quando você fala sobre as coisas que você tem que fazer, você atiça o seu cérebro para ele produzir neurotransmissores dizendo que você de dopamina, de serotonina, que é os hormônios de prazer, para você continuar fazendo essa tarefa. Então, se você fala demais sobre essa tarefa, você gasta todos esses neurotransmissores antes da hora de executar a tarefa. E aí você, ao invés de na hora que você vai executar a tarefa, você já gastou tudo que era sua bateria de neurotransmissores, de hormônios, entre aspas, que você precisaria usar para aquela tarefa, você já desperdiçou tudo falando sobre isso, porque o teu cérebro ele não sabe a diferença do que é real para o que é você falando que quer fazer. Isso. O cérebro não tem noção do que é um pensamento e do que é realidade. Ele acha que é tudo a mesma coisa. Então, assim, o cérebro... O cérebro é tudo concreto, não tem irreal. Isso. E assim, ele não... Por exemplo, assim, ó. O cérebro ele é muito esperto, mas ao mesmo tempo ele é muito burro. Porque ele não sabe diferenciar. E a mente,
mente pra gente. Não, se me disser que eu não consigo fazer, o cérebro vai acreditar que eu não consigo. Então, por mais que eu tenha dificuldade, que eu tenha medo, que eu tenha receio, eu preciso dizer, não, ok, mas eu vou fazer, eu vou tentar, e talvez eu consiga sim. Porque tem 50% das duas partes, de não conseguir e de conseguir. Só que o nosso cérebro tem a tendência de achar que a gente não vai conseguir, tipo, pro pior, né? Mas por quê? Porque a gente tem que questionar isso. Tem um exemplo muito bom que eu adoro, que eu uso com meus pacientes, é assim. Você tá caminhando na rua, você tá indo pra academia. Alguém te olha. Automaticamente, tu pensa, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo. Eu tô rasgada, eu tô feia. Tem alguma coisa errada. Por quê? Não pode ter achado bonita? Não pode ter gostado de você? Então a gente tem o costume de sempre achar que é o ruim. E assim, não interessa o que foi o motivo. Se foi porque é bonito, se foi porque é feio, não interessa. Você precisa ter um pensamento, uma mente mais positiva. Tipo, deve ter me achado bonita mesmo. E acabou. Eu acho excelente isso. Próximo. Sabe? Eu acho excelente isso. E assim, a terapia, ela vai te ajudar, voltando para o porquê que a gente precisa fazer terapia, a terapia vai te ajudar a ter uma mentalidade positiva. Entendem agora? A importância da terapia, porque sem a terapia você não sabe identificar aonde estão seus pensamentos que vão te levar para a ruína. Porque a tua mente, o teu cérebro, ele pode te levar para os melhores lugares ou para o inferno, entre aspas. Entendeu? Ele vai te levar ou para um lado ou para o outro, porque ele vai simplesmente usar o que ele sabe. Então, por exemplo, 70% do que todo mundo fala, as notícias que vem na televisão, o tempo todo, se você ligar em qualquer canal de televisão nesse momento, vai estar falando sobre coronavírus, morreu 300 mil pessoas, não. Então, o tempo todo você está sendo bombardeado com coisas negativas. Se você não souber como identificar isso, identificar o que é negatividade, e como você pode usar as coisas boas ou negativas, você só vai pôr coisas negativas sobre você. 70% de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente fala durante o nosso dia, é negatividade. 30% só que é positividade. E assim, se você consome coisas ruins, músicas ruins e assim por diante, vai piorar ainda mais. Eu já vou responder essa pergunta que você está fazendo já. Eu garanto, Júlia. Aliás, vamos já responder aqui, senão eu não foco. O que uma criança de 12 anos com TDAH precisa saber? É a pergunta da Juliana. Tá. Só dando terminando... Como viver melhor com transtorno, ela perguntou. Tá. Só terminando o que tu falou, nossa, o que tu falou é incrível, porque assim, a terapia, a mentalidade positiva é diferente de autoajuda, ser só good vibes, tipo, não, é só pensar positivo. Não é isso. A psicologia tem uma ciência por trás, a terapia é uma ciência. Então, a questão da mentalidade positiva, ela é estudada na neuropsicologia, na questão que agora está trazendo muito, que é neurolinguística, programação mental. Então, assim, é toda uma ciência. Então, essa questão de mente positiva que a gente fala, ela muda a vida. Ela muda, porque a gente é os nossos pensamentos. E se a gente muda o pensamento, a gente muda a vida. E isso é muito sério. E é real. Né? É excelente. Agora, vamos para a pergunta dela, que eu já esqueci. Tá. O que uma criança de 12 anos com TDAH precisa saber para conviver melhor com o transtorno? Do meu ponto de vista, ela precisa saber o que é o TDAH, né? Ela precisa saber o que é o TDAH,
ela precisa saber explicar para as pessoas, para os professores, caso seja necessário, ela explicar. Quando eu era adolescente, na minha sala tinha eu e mais uma menina. Os dois tinham TDAH, esqueci o nome da menina, gente. A Flávia. A Flávia também tinha TDAH, e ela, além do TDAH, ela tinha dislexia, né? E ela conseguiu direito, através de judicial mesmo, ela conseguiu direito, ao invés de escrever à mão, ela escrevia no tablet, né? E daí copiava as lições no tablet, né? E aí, muitos professores, por exemplo, pegavam e falavam, pô, mas não queria aceitar. Era sempre professor novo que não queria aceitar ela entregar a lição no tablet. Então, assim, ela tinha que explicar, olha, eu tenho TDAH, e blá, 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 não. E sempre, eu e ela tinha que sempre estar explicando para professores, e às vezes os mesmos professores que não davam para o professor. Se ele quisesse que a gente copiasse a lição, né, porque infelizmente tinha esse negócio, eu espero que um dia acabe esse negócio de fazer os alunos de máquinas de copiadora, se eles quisessem que a gente copiasse a lição, eles teriam que ir um pouco mais devagar, porque no tempo deles a gente não ia conseguir, não dava conta. Então, quase toda aula a gente gritava, professor, pelo amor de Deus, eu tenho TDAH, não dá pra você apagar ainda, porque senão a gente não dava conta. E daí, depois o professor ia olhar pra gente e falar, não, é porque eles são preguiçosos, não é que a gente é preguiçoso, simplesmente a gente não dava conta. Então, assim, do meu ponto de vista, o que uma criança com 12 anos precisa saber para lidar bem com o TDAH e conviver bem, ela saber o que é o TDAH direitinho, saber explicar para as pessoas, sabe? E para finalizar, para ficar perfeita essa resposta, terapia. A criança precisa também de terapia. Terapia não é algo exclusivo para adulto, não é exclusivo para jovem, não é exclusivo para ninguém, é para qualquer pessoa que tem algum problema que precisa lidar. No caso, o TDAH é um deles. Nossa, fizeram uma mega pergunta. Posso complementar? Pode, deve. Tá. O que acontece? Ô, Jennifer, tudo bem se eu te deixar um minutinho buscar água pra mim, que eu tô morrendo de sede? Sim, vai lá. Então, vou te deixar sozinho um minutinho. Não tem problema. Tudo certo. Então, é Júlia, né? Juliana. Assim, primeira coisa ele sabe que ele tem TDAH? É muito importante a gente falar pro nosso filho que ele tem, o que é que ele tem, o que é isso, por quê? Porque isso vai ajudar muito na autoestima dele. Porque assim, muitas vezes a gente, criança, coloca a culpa na gente mesmo. Então, a gente é burro, a gente não compreende, a gente não consegue acompanhar, a gente é diferente. E quando a gente diz filho, isso não é sua culpa. É por causa do entorno que isso acontece. Então, é importante ele saber como ele funciona. E explicar isso direitinho na questão assim, de que algumas atitudes, algumas dificuldades que ele vai ter é por conta do TDAH, mas que nem tudo é o TDAH, né? Que ele não use isso também como desculpa para tudo, né? Tipo, eu não vou fazer porque eu tenho TDAH. Não. Porque a criança ela tem uma imaturidade emocional e aí para ela entender isso é um pouquinho mais difícil, né? O cérebro dela está em maturação. Então, às vezes, pode querer usar isso a seu favor, né? Porque criança, a gente é muito esperta. Mas, olhando isso, porque você colocou 12 anos. Então, na verdade, ele já é um pré-adolescente, né? Ele já tá saindo, ele saiu da infância, tá na pré-adolescência e daqui a pouquinho ele já virou um adolescente. Então, tem coisas aí da adolescência também que estão acontecendo. Então, os hormônios, a impulsividade vai aumentar, a oscilação de humor vai aumentar mais ainda. Então é legal poder falar isso para ele. Filho, você tem um fatorzinho aí que se chama TDAH e adolescência. Então é legal poder explicar, sentar com ele, pegar uma folha, por exemplo, e explicar assim, vou desenhar que eu adoro. Então aqui tem a criança.
o adolescente, digamos assim, aqui. Só que ele não é só o TDAH dele, ele tem muitas coisas, então eu vou colocar aqui. Numa dessas ramificações tem o TDAH. Então tem o TDAH, tem a adolescência, tem os gostos dele, enfim, tem a família, tem os amigos, muita coisa. Só que quando isso acontece, é aqui a partezinha do TDAH, tipo, abriu a caixinha e ali tem alguns comportamentos. Então é importante poder frisar isso para ele que quando acontece algo, por exemplo, de alta eficácia, de ele não conseguir terminar de copiar, porque assim, eu na escola, os meus cadernos eram em branco as páginas, porque eu não conseguia acompanhar a professora, pra mim ela estava correndo. O meu tempo era diferente, o tempo das crianças com TDAH é diferente. Então, tecnicamente, a gente teria que ter 1 hora a mais para poder copiar, por exemplo. Hoje em dia o Enem tem isso, né? Você tem 1 hora a mais para fazer as provas. Se eu soubesse disso antes, né, na minha época, teria feito muita diferença. Mas enfim. Então, a gente tem um tempo um pouco a mais para copiar, a gente demora um pouco mais. Então, mas aí você olha para o lado e vê todos os seus coleguinhas conseguindo, e você não. Então, isso gera um abalo na autoestima muito grande, porque tu pensa, o que tem de errado comigo? Por que eu não consigo? Então, é legal poder dizer isso para ele, filho, olha, cada um tem o seu ritmo, você tem um fatorzinho a mais que é o TDAH, mas, ok, ele te dá algumas dificuldades, mas ele também te dá outras habilidades, nem todo mundo é igual, você é criativo, você é espontâneo, você faz amizade fácil, vamos supor, né? Se é uma criança mais falante, você tem outras habilidades, outros talentos, você pinta, você desenha, enfim. Então, poder mostrar as potencialidades dele e dizer que as coisas que ele não tem habilidade, ele pode desenvolver e que tá tudo bem, ele ainda é novo, ele ainda vai crescer, que não precisa pegar tudo pra ele. Como se ele fosse o problema, né? Você fala. Excelente isso. Eu costumo falar que, assim, eu particularmente, eu achava um grande problema a questão do TDAH, até eu descobri que assim, realmente não era um bicho de 7 cabeças, tá? Eu gosto muito de usar esse termo com crianças, e assim, de usar esse termo não, de falar de representatividade. Eu falo, olha, tá, beleza, você tá, o TDAH é um negócio que atrapalha, mas ninguém deixa de ser uma pessoa incrível porque tem TDAH. Daí eu falo, ó, o Jobs tem TDAH, o Einstein tinha TDAH, e daí uma penca de gente, né? O Will Smith, a Tata Werneck, assim por diante. A Kéfera, pra quem não sabe, também é TDAH. Então, assim, são pessoas que são incríveis e pronto, não é uma coisa que vai te impedir de ser alguém incrível, de ser alguém bem-sucedido. Não te atrapalha em nada. Não, então, assim, entre aspas, não é desculpa para você desempenhar o melhor de você, sabe? Deus é melhor em tudo que você puder fazer. Eu acho que essa é a minha dica para você dar para seu filho. Que, assim, apesar do TDAH, isso não impede ele de ser nada que ele quiser ser. Se ele quiser ser astronauta, se ele quiser ser cantor, se ele quiser ser o que ele quiser ser, ele pode. O TDAH não impede de ser nada. Fizeram uma pergunta enorme aqui. Jesus, o chato é quando pessoas da família não respeitam a minha filha. Não tem TDAH e ficam falando que é frescura. Infelizmente a gente não pode fazer muito, sabe? Porque assim, o ideal seria que o planeta inteiro fizesse terapia. Mas como o planeta inteiro não faz terapia, a gente tem que ensinar os nossos filhos a lidarem com o preconceito que existe. Entendeu? Porque eu sofro preconceito. A Jennifer também sofre. A Jennifer, assim como eu, também tem TDAH. Então assim, a gente sofre preconceito. E mexe alguém olha pra gente e fala, tinha que ter TDAH mesmo. Né? Sim. Então, assim, isso existe com a gente que é adulto, quanto mais com uma criança que é vulnerável, infelizmente. O legal disso é que, assim, ó, a gente precisa fortalecer
os nossos filhos. E a gente? Então a gente não pode querer mudar todo mundo. As pessoas, elas têm que querer mudar porque elas querem tentar entender. Então se você explica e a pessoa se nega a entender ou continua fazendo algo, falando coisas ruins, a gente tem que se fortalecer. Então o seu filho tem que poder entender, a sua filha, seu filho, que ok, ele tem esse comportamento, que ele não faz as coisas de propósito, que ele tem mais impulsividade. E é o jeitinho TDAH dele de ser, e ele continua sendo especial e uma pessoa maravilhosa. Porque se a gente for parar pra pensar isso, a gente não vai mais na família, a gente não vai mais visitar ninguém, a gente fica com receio. Então quando eu pego e digo, quer saber? Não vou dar bola. Meu filho é maravilhoso mesmo. Ele tem defeitos, mas ele também tem qualidades. E eu vou fingir que eu não ouço nada, sabe? Eu vou fingir, porque senão a gente se estressa, a gente fica mal. Isso não vai mudar nada. Eles não vão parar de incomodar e você só vai ficar mal. Então é importante a gente... Uma coisa, já que a gente entrou nesse tema de filhos, né? Uma coisa que eu quero dizer para vocês que são pais: não comparem seus filhos. Cada criança tem o seu ritmo. Indiferente do TDAH ou não, tem crianças que não têm TDAH que também tem o seu próprio ritmo. Ponto, acabou. Sabe? Não tem a ver com TDAH. Cada pessoa no planeta tem a sua subjetividade. Cresceu numa família X ou Y, você talvez não tenha tido oportunidade de dar o mesmo suporte que o pai do coleguinha dá, sabe? Talvez o pai do coleguinha tenha tempo para passar, tenha paciência, tenha feito terapia e aguente passar a tarde inteira dando uma aulinha de reforço para ele dentro de casa, sentado junto com ele. Né? E você não tem esse tempo, porque você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E daí você olha para o resultado do coleguinha e para o resultado do seu filho e quer comparar. Não tem como comparar, porque são pessoas com histórias diferentes. Cada pessoa tem sua história, cada criança tem sua história, e não adianta querer comparar, que não vai dar certo. Isso. Cada ser é único, independente do transtorno, porque assim, o transtorno tem características iguais, tem algumas semelhantes, por isso que a gente consegue fechar diagnóstico, mas mesmo assim, cada uma tem o seu jeito, a sua particularidade, a sua individualidade. Então, é importante a gente lembrar disso, que cada ser é único, sim, independente dos transtornos ou das dificuldades que ele tem. Essa questão ali, só para concluir ali da moça, é muito importante também a gente escolher as nossas batalhas. Até que ponto vale a pena eu me importar com isso? Será que isso vai fazer diferença na minha vida? Será que vai fazer diferença eu comprar essa briga? Porque às vezes não. E às vezes, assim, eu acho usar esse termo, né? Ruim com eles, pior sem eles. Sim. Às vezes, a mesma pessoa que trata com algum preconceito é uma pessoa que vai te ajudar em outros lugares da tua vida, né? Sim. Então, assim, você bater de frente, criar uma discussão, expulsá-la da tua vida, talvez não seja a melhor coisa, sim, sabe? Porque, assim, principalmente quem tem filhos, precisa de uma rede de suportes, família, e assim por diante. Às vezes você não dá conta de levar essa criança para terapia porque você está sem tempo. Você pede para sua irmã, que às vezes a sua irmã é a pessoa que está lá fazendo alguma coisa que é desagradável, mas às vezes levando a criança para terapia, ela pensa, pô, legal isso daqui, tá fazendo diferença. Daí ela começa a perceber que a terapia da sua filha tá fazendo diferença para sua filha e pensa, pô, eu preciso também, olha, isso daqui tá fazendo. Se faz diferença para ela que é criança, para mim vai fazer também. Sabe? É embaçado, mas é o jeito, sabe? A vida é assim. Exato. A gente não escolhe as nossas famílias, né? A gente não escolhe. Mas, às vezes, é bom, porque senão a gente fica procurando perfeição, né? Nenhuma família é perfeita. Todas as pessoas têm dificuldades e problemas, né? Então, isso que o Danilo falou é bem real. Às vezes essa pessoa é a tua rede de suporte. Então, não dá pra gente expulsar as pessoas da nossa vida. Eu sei que é muito ruim
mas é ruim até o ponto que a gente deixa que seja. Quando a gente permite que aquilo nos afete, sabe? Eu posso escolher fazer que aquilo não faça diferença pra mim, tá? Porque às vezes é um ponto de ignorância também. Ah, enfim, tem tantas coisas. Vai saber, né? E é por essas e outras que a gente fala que é importante a terapia, não só pensando agora na criança, não só para a criança, sabe? O pai, o cuidador dessas crianças, né? O pai, a mãe, o avô, enfim, ele também precisa de cuidados com terapia e tudo mais. Por quê? Porque, cara, as demandas que existem para o seu filho são uma, as suas demandas são outras, e vão doer. Sabe? Vai doer quando alguém te tratar com preconceito. Vai doer quando você perceber que tem gente falando, nossa, olha, a filha dela é louquinha porque tá tomando tarja preta. Porque assim, tarja preta, né, a Ritalina, não é nada de... Não sabe. Cara, é um remédio como qualquer um outro, que teve aí... Na verdade, tem muita gente que fala, não posso confirmar se é verdade isso ou não, que ela só foi tarjada da forma que foi tarjada porque estava sendo mal utilizada por estudantes. Sim. Né? Estudantes usavam a Ritalina, misturava com álcool, virava uma bagunça. Sim. Entendeu? Então assim, por isso ela foi tarjada da forma que foi tarjada. Entendeu? Então, assim, vai ter preconceitos, as pessoas vão falar de você, da sua filha, nossa, olha, filha dela é doida, tá tomando tarja preta, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Não tem nada a ver. Vai ter, infelizmente, outra coisa, sabe? Sim, sempre quando... Porque assim, eu atendo criança com TDAH também, né? Hoje eu já diminui muito meu ritmo com crianças, que eu tô focando mais no adulto, mas eu ainda atendo, e atendi durante muito tempo. E quando tu vai falar para os pais que essa criança talvez precise de medicação, uma criança pequena, por exemplo, 9 anos, 8 anos, é difícil. Pensa, nossa, o meu filho é criança e eu vou ter que dar uma medicação tarja preta, digamos assim, para ele. Mas aí é importante a gente explicar para essa pessoa, né, o que acontece. Por que aquela medicação vai ajudar? Porque olhando na linha do desenvolvimento dessa criança, o que é menos pior? Por exemplo, eu não dar a medicação pelos meus preconceitos, pelos meus medos, né? E aí meu filho não aprender, não conseguir se concentrar, não conseguir evoluir na escola. Consequentemente, isso vai afetar a autoestima dele gigantemente, vai ter um abalo gigantesco na vida dele. Ou eu... Olha a vida adulta dela no futuro também. Sim, total. E aí, ou eu dou a medicação e eu começo a ver as evoluções do meu filho. Nem todo mundo vai. Mas o importante é você, mãe, ou você, pai, e essa criança. Os outros são só os outros. Porque quem cuida dessa criança é você todos os dias. Ninguém tá na sua pele. Então, ninguém tem o direito, né, na verdade, de te julgar e de dizer que essa filha é isso, que é aquilo, porque quem cuida dela é você, né? Nos momentos difíceis, quem que tá lá? Você. E a gente tem que decidir o que é bom pra nossa família. O que é bom pro meu filho? Né? Perfeito. Nem, uma das coisas que eu falo é que, assim, mesmo com terapia, com tudo que eu fiz, eu ainda tive um atraso gigantesco, né, em questão de escolar, por exemplo. Eu tive aí 3 anos de repetência, né. Uma criança que não tem todo o acompanhamento, nossa, puta merda. Daí são pessoas, aí a gente vai encontrar pessoas que não conseguem chegar em nada que gostaria na vida. E aí a autoestima dela só vai pro saco. Então, no meu caso, por exemplo... São pessoas que, no final das contas, terminam no suicídio. Sim, muito. Então, assim, no meu caso, eu descobri adulta, com 29 anos eu consegui o diagnóstico, depois de lutar muito por ele, porque só tratavam a minha comorbidade, como TDAH, ansiedade, né? E eu tive
muitos prejuízos. E assim, eu digo que a psicologia me salvou, assim, porque eu consegui usar o lado que eu já tinha uma predisposição, que eu já tinha essa questão de escuta, de acolhida, de empatia. E aí eu acabei me conhecendo um pouco melhor, indo buscar outras terapias e descobrindo o que era bom para mim. E aí eu descobri meu TDAH, né? Porque foi na faculdade que eu descobri, porque eu ouvi a professora falar, e aí eu fui atrás do diagnóstico. Então, poderia ter sido bem pior, mas que bom que não foi, né? Uhum. Inclusive a gente tem aí um relato extremamente forte que é o do Simon, né? Do TDAH pra gente grande, que fala exatamente por isso. Ele, frustração traz frustração. Queria terminar uma faculdade, não consegui. Queria fazer isso, não consegui. Queria fazer aquilo outro, não consigo. Queria ficar no seu trabalho, não consigo. Tudo que eu tento sempre dá errado. É cara se vendo... E eu conheço histórias de pessoas assim, outras pessoas. Não é um show business, sabe? É real. Você se frustra. E você percebe, a minha vida é uma frustração, eu vou partir pra solução que eu considero melhor, que é morrer. Sim. Então, assim, a terapia é importante por isso, porque senão chega um momento que você se percebe sem escapatória para viver uma vida. A vida se torna um sofrimento. Um sofrimento. Sim, um peso. Eu sempre falo, né, para as pessoas adultas que vêm para diagnóstico, elas sempre falam isso, assim, eu já quis morrer, eu já pensei nisso, e eu acho que todo TDAH já pensou nisso. Eu acho muito difícil algum não ter pensado, porque é muito difícil, é muito pesado. Se tu não tem um acompanhamento, se tu não tem um tratamento, é muito pesado. Perfeito. Fizeram várias perguntas aqui juntas, deixa eu ver. TDAH é considerado uma necessidade especial para ter acompanhamento de inclusão na escola? Não, TDAH não é necessidade especial, porém sim pode ter acompanhamento de inclusão na escola, sim. Aí você vai ter que buscar na sua região como é que funciona, quais são os benefícios e assim por diante. Você leva o documento da CID direitinho e pede para essa pessoa, para a instituição, né, a escola que tiver, talvez se você for em alguma escola especializada, você vai levar aí o seu documento que vai comprovar essa CID do seu filho e você vai conseguir sim um acompanhamento diferenciado. Dá trabalho, já vou avisando que não é algo fácil, não é, mas dá para conseguir. Segunda pergunta, vamos lá. Eu já respondi essa porque essa daqui é técnica, né? Não é uma resposta subjetiva. Já falamos de filhos e como fazer para os pais não permanecerem tratando os filhos como incapazes por infantilizar os filhos. Eu não entendi a pergunta, Paty. Desculpa, mas eu juro que eu queria entender, mas eu não entendi. Mas eu acho que ela está falando sobre a questão de infantilização, né? Infantilização é extremamente comum no TDAH, aliás, em qualquer tipo de transtorno, deficiência ou qualquer coisa, é extremamente comum as pessoas infantilizarem, os pais infantilizarem, né? Achar que a gente não dá conta e assim por diante. E aí, infelizmente, isso é uma das coisas que é por isso que eu falo que os pais têm que fazer terapia. Porque senão eles não reconhecem os filhos prontos para voar. O que acontece, né? Tudo que é em excesso é ruim, atrapalha. Mas eu falo que os pais, eles amam muito, né? Eles amam aquela pessoinha que tá ali, aquele serzinho, né? E aí acaba super protegendo, dá muito amor. E a gente meio que sem querer, a gente aleja aquela criança, porque a gente faz tudo por ela e a gente passa a imagem de que ela não é capaz, que a gente não acredita que ela possa fazer as coisas sozinha.
Eu sei que não é isso que a gente quer passar, mas acaba acontecendo isso. A criança acaba entendendo inconscientemente que ela não é capaz, que ela precisa de ajuda das pessoas para fazer tudo. Eu gosto muito de uma frase da Maria Montessori, que ela é pedagoga, que ela diz assim, que qualquer ajuda desnecessária é um obstáculo para a aprendizagem, sabe? Qualquer coisa que você faz, qualquer coisa que você faz por uma criança, né, que não é necessário, sabe? Você não precisa lavar a louça dela. Cada um, por exemplo, tem casos que cada pessoa lava o seu próprio prato, né? Ela já alcança a pia, cara, põe ela pra lavar, ensina ela isso, porque daí quando ela cresce um pouco, ela não vem com ela cresce um pouco, ela acha que você tem que fazer por ela. Ela não consegue entender, pô, mas você sempre fez pra mim, por que agora você tá me cobrando que eu faça? Entende? E assim é pro resto das coisas. Toda ajuda que você der desnecessária vai ser um obstáculo para a aprendizagem, para ela evoluir, para ela crescer. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa proteção exagerada das crianças. Proteja sim, mas tome cuidado com os exageros. Isso. Eu sempre falo que é no ímpeto, né? Às vezes eu também me pegava assim, tipo, porque é um pouco mais rápido, então tu vai lá e faz, porque aquela criança demora um pouco mais, né? Ou porque tu quer ajudar e aí daqui a pouco tu já pega e tu já entrega e já faz. É legal a gente parar, não, mas ela poderia pegar, né, sozinha. Ela poderia se vestir sozinha, ela poderia... É legal a gente avaliar. Às vezes os pais ficam com pena, né? Ai, filho, não! Mas é necessário, ele precisa evoluir como pessoa, ele precisa crescer como indivíduo. Então, faz parte do processo de aprendizagem da criança a independência. Gente, uma coisa muito importante, eu vou falar aqui, existe... na psicologia a gente tem um estudo que fala que todas as crianças, elas precisam ser supridas 5 necessidades básicas emocionais para se desenvolver psicologicamente saudável e com menos esquemas mentais possíveis. E uma delas é a independência. Então, assim, é claro que os pais não são perfeitos e eles não vão conseguir suprir todas as necessidades. E tá tudo bem. Mas, na minha opinião, a mais importante é a independência, porque ele precisa entender que ele pode sim fazer as coisas, porque isso ajuda na autoestima dele. Ele ser capaz de fazer. Uhum. É necessário, é muito necessário a gente tomar esse cuidado para que cresçam pessoas independentes, sabe? Sem as amarras da vida, sabe? Porque, cara, todo mundo precisa se expor a problemas para poder saber como fazer para lidar com eles depois. Com outros problemas não difíceis depois. Assim, é por isso que eu gosto de linkar a vida com um joguinho. Porque num joguinho chega uma fase, você passa para outra. Só que tudo que você precisa para passar a próxima fase, você já adquiriu na fase anterior. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é bem interessante. Você sabe por que a maioria das pessoas com TDAH e dislexia não sabem usar direita e esquerda? Direito? A maioria das pessoas não sabem, sabe por quê? Porque elas fugiram por causa da hiperatividade e tudo mais. Elas deixaram de fazer coisas que trariam a estabilidade para ela. Então, pentear o cabelo, tudo isso vai te dar direção e a noção de direita e esquerda. Pentear o cabelo, coisas de coordenação motora fina e coordenação motora grossa, segurar o lápis. Em qual mão você segura o lápis? Você não está prestando atenção nisso quando o professor fala. Quando você é criança, lá pequenininho, o professor geralmente ele fala, essa mão aqui é esquerda, você está segurando o lápis com ela. Você não estava prestando atenção nisso. Sim.
como você não estava prestando atenção, né? Porque o teu cérebro, infelizmente, te atrapalha exatamente nessa atenção. Quando você cresce, você não aprende, você não tem essa habilidade. E você só vai perceber que você não tem essa habilidade, por exemplo, quando você precisa dirigir, que alguém pega e fala, vira à direita, vira à esquerda. Daí você fala, puta merda, qual é o lado esquerdo? Entendeu? Mas quando você é criança, você não precisa saber qual é o lado direito, qual é o lado esquerdo, direito. Raramente você vai precisar dessa habilidade. Que uma pessoa que não tem TDAH e que não tem dislexia acaba pegando, mas você não pega exatamente pela questão da hiperatividade e tudo mais. E também tem assim, né? Pensando nas questões das funções executivas, a questões de direcionamento, noção de espaço, tempo, a gente tem prejudicado também por causa das nossas funções executivas que não funcionam muito bem. Mas isso que o Danilo falou é muito importante, porque tudo bem, não tem problema, tem dificuldade, mas você vai poder desenvolver. Se você fizer essas atividades, essas coisas, você desenvolve. E aí você tem menos prejuízo, que é o que a gente falou lá no início. Se a criança tem mais suporte, digamos assim, em casa, ela vai crescer com menos dificuldades. Agora, o que é o suporte? Não é fazer tudo, não. O suporte é exatamente isso. É poder dar a oportunidade dessa criança se desenvolver. Fazer as coisas por ela, escolher as próprias roupas, essas coisas. É isso aí. Jennifer, deixa eu te falar uma coisa. Eu tava olhando aqui, eu acho que a gente já respondeu bastante pergunta e tudo mais. E assim, eu acho que já foi bem satisfatória essa nossa live. Uhum. Então, assim, eu queria te pedir para você trazer suas considerações finais, assim, coisas que você considera que são que não dá para você deixar de falar nessa live antes da gente terminar, e daí a gente já parte para o encerramento. Tá. As minhas considerações finais, eu vou pegar ali aquela pergunta da Carol, que ela colocou, e quando isso afeta a vida no adulto, né? Como resolver? Então, assim, é isso mesmo. Por exemplo, se a gente não trata as coisas, se a gente não se autotrabalha, se a gente não vai atrás de evoluir, isso afeta a nossa vida como um todo. Então, tudo bem, aconteceu isso no passado, eu não tive apoio, eu não tive, não sei, minha mãe não sabia o que era, também a culpa não são dos nossos pais, tá, gente? Muitas vezes eles não sabiam, isso não era dito, a professora não sabia, e ela aprendeu isso na psicopedagogia, às vezes naquela época era algo que ninguém falava muito. Então não é algo de achar culpados, a gente precisa achar soluções. Então, se você não teve um suporte, ainda há tempo de você buscar uma ajuda, fazer terapia, se autoconhecer e mudar a sua vida, porque a vida é vida até que se tenha fôlego. Então, assim, não interessa quantos anos você tem. Você pode fazer terapia com 80 anos. A autoevolução, ela é individual e não depende de idade. É qualidade de vida. Se conhecer, fazer terapia, entender as suas emoções. Então, assim, se eu posso falar algo para vocês, se eu posso dar um conselho, digamos assim, psicólogo não dá conselho, né? Mas se você não faz terapia, você nunca fez, faça. Experimente. Veja como é. Tenha essa experiência para você ver se você não gosta, se isso te ajuda ou não. Eu te garanto que vai fazer muita diferença. Né? Excelente. Muito legal essa conversa, adorei. As minhas considerações finais por exemplo, a Jennifer falou, faça terapia, beleza. Eu conheço pessoas, por exemplo, que já fizeram terapia ou começaram a fazer terapia e não gostaram. Cara, a maioria das vezes, você não gostou, não foi da terapia, você não gostou da forma que o profissional abordou as suas demandas. Então, assim, não gostou de um terapeuta, procura outro. Não gostou de outro, procura outro.
Vai ter um momento que vai dar um match, que você vai falar, puta merda, que gostoso que é fazer terapia, como é gostoso tocar na minha ferida, como é gostoso eu tocar isso aqui. E daí você percebe que é bom, porque você percebe, doeu hoje. Mas depois quando você volta, você percebe que você consertou isso, e que você percebe que você está conseguindo lidar melhor com isso, cara, perfeito. Então assim, fica aí essa palavra, façam terapia, se cuidem, tenham muito autocuidado, muito auto amor. E, Jennifer, só para finalizar, eu vou pausar aqui esqueci o nome disso aqui, os comentários, e eu vou fazer uma pose aqui, eu e você faz uma pose, e eu vou pedir para a Paty, que é minha amigona, praticamente minha secretária também, tirar um print aqui para mim, e daí ela me manda no zap. Vamos dar um sorrisão, e eu tenho certeza que ela vai tirar o print e me enviar. Acho que já foi. Que sim. Vai, agora uma cara de muito louco. Beleza. Jennifer, muito obrigado mesmo. Eu adorei. Eu acho que essa live foi uma das... Não é por nada não, mas eu acho que foi uma das lives mais gostosas que eu já fiz. E com mais conteúdo gostoso, bom de absorver, sabe? Eu vou deixar ela salva, né? Deus queira que o Instagram não me atrapalhe de salvar, porque o Instagram tem dessas, né? Quando a gente faz umas lives boas, ele vai lá e fala, não vai deixar salva não. Então assim, eu vou deixar ela salva, daí eu baixo ela pra você me passa algum e-mail, em live eu entendi. Mas eu adorei essa live, de verdade, muito obrigado. Também. Muito obrigado mesmo. Você é incrível. Você também. Espero ter muitas outras lives com você. Com certeza. Meu futuro colega. Obrigado, viu? Bom, então é isso, gente. Meu nome é Danilo, sou fundador do TDAH Dyslexia junto com o Thiago. Tamo junto e até a próxima live.